pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a como formatar documentos acadêmicos. Para isso eu deixei aí no portal de vocês um documento chamado Papel das Transformações Sociais. Baixe esse arquivo, abra, que a gente vai começar a formatá-lo. Esse documento que eu coloquei aí, ele é um artigo que eu copiei da internet para ficar mais fácil para a gente ver como é que é um trabalho acadêmico. Nesse caso é um artigo, como eu já falei, então é um artigo da Tatiana Verônica e a gente vai trabalhar em cima dele. Então ele já veio aí pré-formatado, ele não está do jeito que deveria ser, então nós temos algumas coisas para modificar. No caso, vocês já viram também no ambiente virtual que tem um manual de formatação. Aquele manual ele explica exatamente como você deve configurar o seu trabalho acadêmico. Então, o que eu estou mostrando aqui, eu vou aplicar em cima de um artigo, mas ele serve para qualquer trabalho acadêmico que você for fazer. Então, vocês vão ver aí que esse documento ele já tem uma estrutura de trabalho acadêmico, porém ele tem vários erros e a gente vai corrigindo para ficar mais fácil. A primeira coisa que vocês devem observar é em relação às margens. Todas as margens aí estão em 2 centímetros. Porém, não é essa a formatação correta. Então, como a gente já aprendeu em aulas anteriores, para alterar as margens, a gente vem aqui na guia Layout da página, entra aqui no item Configurar página, tem um menu aqui do lado, e aí vocês vão ver que tanto superior, inferior, direita e esquerda, eles estão com 2 centímetros cada um. Porém, em trabalhos acadêmicos, isso muda um pouquinho. Tanto a margem superior quanto a esquerda, ou seja, em cima e do lado esquerdo, tem que estar em 3 centímetros. Então, eu vou apagar aqui 3 centímetros. O inferior, que é a parte de baixo, e a parte direita, que é esse lado, tem que estar em 2. Então, já está em 2 centímetros. Além disso, a gente vai aplicar no documento inteiro. Lembra das regrinhas? Quando já tem texto aí, a gente tem que aplicar no documento todo. E clica OK. Olha só como já mudou. Por que vem essa formatação de ter 3 centímetros desse lado, mas desse lado ter 2? Porque aqui eles já consideram que se você for, por acaso, imprimir e encadernar o seu trabalho, você vai perder 1 centímetro de margem. Então, aí o texto fica bem centralizado. E a parte de cima tem esses 3 centímetros, porque a gente tem que colocar lá no item Inserir, número de página. Então, quando a gente for inserir o número de página, ele vai vir aqui na margem superior. Aí, por isso que ele tem esses 3 centímetros. Mas, por enquanto, a gente não vai colocar. É só para vocês saberem o porquê que o superior e o lado esquerdo, ele tem 3 centímetros. Já o lado direito e a parte inferior do documento, ele tem 2 centímetros. Isso é fácil. Inclusive, está lá no nosso manual, depois vocês deem uma olhada. Outra coisa, o nosso texto, vou voltar aqui para a guia página inicial, ele está em times, só que o tamanho da letra em geral, ele está em 11,5. Vamos mudar isso daí. Pode a letra Times New Roman? Pode. Assim como pode Arial e assim como pode Calibre. Então, nós temos 3 fontes que nós poderemos utilizar nesse texto. Mas vamos continuar utilizando como padrão a letra, a fonte, né, nesse caso, Arial. Para isso, lembre-se sempre de selecionar todo o texto. Então, nesse caso aqui, Ctrl T, lembram? Selecionar todo o texto, ó, até lá ao final, se eu for descendo, está todo selecionado. Então, eu vou voltar aqui. Selecionou todo o texto, eu venho aqui em fonte e eu vou procurar o Arial. É o primeiro que vai aparecer aí, Arial. E aí eu apliquei em tudo que estava selecionado. Além disso, o tamanho da nossa fonte estava em 11,5. Nesse caso aqui, a gente vai colocar o número 12 e vai dar Enter. Então, agora está tudo em tamanho 12. Além disso, uma outra regra é que todo o texto também esteja com espaçamento 1,5. Então, a gente vem aqui em parágrafo. Tudo isso a gente já aprendeu em aulas anteriores, mas estou revisando para ficar mais fácil. Então, vem em parágrafo, nesse menuzinho que tem aqui do lado,
Observe que o antes e depois não tem nada, porque tem várias formatações no nosso texto. Então, a gente vai colocar 0 ponto aí, o antes e depois. E espaçamento entre linhas, a gente vai colocar 1,5 linhas. E clica OK. Também aplicou em todo o meu texto. Além disso, nosso texto já está justificado. Lembra que a gente justificava aqui? Ou Ctrl J, então a gente não precisa alterar. A maior parte do meu texto já está com aquele recuo da primeira linha aqui. Até tirei a seleção para vocês olharem, que quando eu clico aqui já aparece que o recuo da minha primeira linha aqui, no caso, está em 1 centímetro. Então, tudo que for texto, vocês vão justificar, Ctrl J, e vão colocar o recuo da primeira linha em 1 centímetro. Por isso que eu já ensinei isso em aulas anteriores, para ficar mais fácil. Só que agora tem outras configurações que não aceita tamanho 12, espaçamento 1,5, o recuo da primeira linha em 1 centímetro, e é isso que a gente vai trocar. A gente vai começar aí com o título. Vamos selecionar o título. Ele tem que estar centralizado, então nesse caso já está centralizado. E a gente vai colocar ele em negrito, Ctrl N. Como é um artigo, vem aí o nome da autora, tá? E um resumo. E depois as palavras-chave. Isso daí, pessoal, não é obrigatório para trabalho acadêmico. Então, eu só vou tirar aqui o resumo e as palavras-chave. Eu vou apagar. Selecionei e dei delete. Então, vou começar com a introdução. Vou deixar aqui o nome da autora para a gente poder utilizar depois que a gente vai fazer a capa. Então, eu tenho a palavra aqui, introdução. Introdução é um título. Então, como ele é o primeiro item do meu documento, eu tenho que colocar o número 1 na frente e dar um espaço. E agora eu vou selecionar. Vou colocar negrito e obrigatoriamente eu vou vir aqui em maiúsculas e minúsculas e colocar tudo em maiúsculas. Então, isso daqui a gente tem que fazer em todos os títulos que a gente achar. Mas vamos seguindo e a gente vai alterando ao longo do texto. Outra observação importante. Como é um título, e ele é o primeiro nível do título, ele não tem recuo da primeira linha. Tá vendo aqui que ele está na margem? Já logo o primeiro parágrafo ele tem. Então, todo título, além de ter uma numeração na frente, sequencial, números arábicos, a gente também não tem espaçamento, o recuo da primeira linha. Vamos continuar dando uma olhada no nosso texto. Ela descreve mais ou menos o que ela vai escrever, vai narrar aí durante o artigo dela. E logo ela tem aqui, tá vendo que tá, vou até selecionar, vocês podem selecionar o de vocês também. Então, vocês podem observar que o recuo da primeira linha tá lá em 4,5 e o recuo à esquerda, ele tá em 3. Isso daqui é porque ela está querendo dizer que é uma citação direta, ou seja, ela copiou do autor. Então, quando a gente copia do autor um texto, literalmente o texto todinho ali, daquele espaço que você achou interessante, que vá para o seu trabalho, você vai copiar, colar aqui, porém a gente tem que demonstrar que esse texto não é nosso, não foi a gente quem escreveu, mas sim o autor. Então, ela colocou aqui já. Só que o espaçamento que a gente vai utilizar, ele tem que estar recuado todo em 4 centímetros. Então, aqui o recuo da primeira linha também tem que estar em 4 centímetros. Tá vendo que ele não tem um espaço? É exatamente assim que tem que ficar. Então, toda vez que o texto não for meu, eu copiei de algum lugar e eu vou citar ele, eu coloco, se ele tiver mais de 3 linhas, a gente vai colocar esse recuo. Então, observe que até aqui embaixo ela coloca o nome do autor, né? O sobrenome dele, o ano do livro que ela copiou e a página de onde ela copiou. Então, a gente fez esse recuo em 4 centímetros. Aqui, além disso, a letra tem que ser menor. É um dos poucos momentos onde o texto não está em tamanho 12. Ele tem que estar em tamanho 10. Então, recuo de 4 centímetros, tamanho 10 e mais uma observação.
O espaçamento entre as linhas não pode estar 1,5. Ele tem que ser espaçamento simples, porque eu copiei de outro lugar. Então, eu mantenho selecionado só esse daqui. Eu vou de novo lá no meu menuzinho do parágrafo. Observe que o espaçamento entre linhas está 1,5. Eu vou colocar simples. Ok. E isso daqui é uma citação direta com mais de 3 linhas. Isso daqui é padrão, tá? Então, quando você vai estar escrevendo um texto e de repente você leu alguma coisa interessante, você não quer modificar esse texto, você quer copiar. Você copia aquele trechinho, joga aqui, faz o recuo de 4 centímetros, coloca em fonte tamanho 10 e espaçamento entre a linha você coloca simples. O resto do texto permanece do jeito que está. Então, eu encontrei aqui, descendo mais um pouquinho, um novo título. Então, a gente colocou 1 para introdução, esse vai ser 2, espaço. Vou selecionar ele, venho aqui em maiúsculas e minúsculas, vou colocar tudo em maiúsculo e vou colocar em negrito. Tá vendo que aqui faltou espaço entre o título e o parágrafo? É só colocar o cursor aqui no final e dar Enter. A gente sempre dá esse espaço para poder separar o título do resto do texto, para não ficar tudo tão junto. Olha só, aqui nós temos de novo uma citação, um pouquinho maior do que a outra. Então, de novo, eu vou colocar aqui em 4 centímetros, vou alinhar o de cima também certinho, tanto de cima quanto de baixo, tamanho 10, e espaçamento entre linhas simples. E ok, tá aí. Tem gente que coloca espaço aqui, tem gente que não coloca. Eu prefiro sem. Então, eu coloquei meu cursor aqui e vou clicar Delete. Então, subi. E logo depois da citação, eu dou um espaço e depois eu continuo o meu texto normalmente. E aí, o texto está todo configurado e a gente chega num outro título. Então, lá era 2, então aqui é 3, dou um espaço. Eu vou selecionar só essa linha. Vou lá em maiúsculas e minúsculas, coloco tudo em maiúsculo, coloco em negrito e olha só, ele está com recuo de 1 centímetro, a gente tem que tirar esse recuo. Tirou o recuo, a gente vem aqui no final e dá um Enter para separar o título do texto. Eu estou revisando, estou passando por todo o texto para vocês verem como vai sendo as modificações. Aqui não tem muita coisa para fazer, mas quando vocês copiarem, colarem lá do texto de vocês, quando forem fazer, pode vir com muita formatação diferente. Aí a gente tem que limpar a formatação e ir fazendo essa padronização, tá? Ou quando vocês forem escrever diretamente, vocês já configuram o texto de vocês, já muda a margem, já muda a fonte que vai usar, o tamanho para tamanho 12, já coloca o espaçamento para 1,5, que daí você já vai digitando o texto e ele já vai ficando dentro do padrão de configuração desses trabalhos acadêmicos. Quero observar aqui que ela citou um autor e colocou o ano e não colocou a página. Por quê? Porque esse parágrafo aqui que ela escreveu, ela se baseou no texto de Griffin. Então ela não colocou exatamente as mesmas palavras. Ela criou um outro texto, mas com a ideia do autor. Então, para não dar problema, por exemplo, para plágio e tudo mais, ela cita o nome do autor aqui. Então, isso daqui pode estar em várias páginas do livro desse autor. Então, ela só cita o sobrenome e o ano, não precisa da página. E observe que também não precisa de recuo, porque ela não está copiando e colando. Ela só está colocando ali no papel as ideias do autor, ou seja, não é uma ideia dela, é uma ideia do autor Griffin, que ela leu lá no livro de 1997. Esse livro, com certeza, ele vai estar lá nas referências, a gente já chega nas referências. Então, quando vocês verem dessa forma aqui, é porque a ideia não é dela. Vocês podem fazer isso. Vocês podem ler um texto e, a partir daquilo, você pegou a essência do texto, você escreve o que você entendeu. E no final você coloca o sobrenome do autor e o ano. Fica certinho, vocês não têm problema com plágio. E aí o trabalho acadêmico, ele se torna realmente acadêmico, porque você conseguiu, a partir de uma leitura,
tirar a ideia do autor e colocar ali naquele teu trabalho. Então aqui ela vai citar um outro autor, na verdade uma autora, a Expósito. Ela tem aqui toda uma consideração que ela faz já da própria autora e ela faz uma outra citação. Aí quando ela faz a citação que ela copia, daí vem o sobrenome, o ano e a página da onde ela tirou. De novo aqui a gente coloca em tamanho 10, o recuo para 4 centímetros e espaçamento entre linhas simples. Tá aqui. Então, eu tô mostrando para vocês verem que tem diferença entre uma coisa e outra, tá? Aqui nós temos outro autor, então todo esse parágrafo aqui, ela se baseou no Canclini. Nestor Canclini fala muito de cultura juvenil, então ela também colocou aqui. Daí ela pegou um outro autor para justificar, então de novo ela fez uma citação direta, ela copiou, né? Então, tamanho 10, 4 centímetros de recuo, parágrafo entre linhas simples, vou tirar aqui com delete aquele espaço e aqui nós temos um novo título. Nós paramos, deixa eu dar uma olhadinha em 3, se eu não me engano, isso mesmo, então vou voltar aqui, vou colocar 4, dar o espaço, selecionar, maiúsculas e minúsculas, coloca tudo maiúsculo, coloca negrito e tiro o recuo da primeira linha. Coloco meu cursor no final do título e dou Enter para poder dar o espaço. E aí nós temos uma tabela. A tabela vocês podem colocar em qualquer momento. Porém, ela tem uma forma que a gente pode colocar para poder identificar essa tabela. Então, vamos supor que o seu texto aí tenha 3, 4 tabelas. Você tem que identificar com números. Então, logo que termina aqui o meu texto, já começa a tabela. Então, eu vou colocar meu cursor aqui no final e vou dar um Enter. Eu abri já esse espaço, porém eu vou precisar de mais um, então eu vou dar outro. Aqui, eu vou tirar o recuo da primeira linha, porque eu preciso dar um título para essa tabela. Então, eu coloco aqui, tabela 01, porque você está indicando. Vou colocar espaço e um tracinho e vou colocar aqui, lugares mais frequentados por jovens. Esse é o nome da minha tabela. Então, eu vou selecionar ela, vou colocar negrito e vou centralizar. Então, a próxima tabela que surgir vai ser tabela 02 e você vai dar um nome para essa tabela. A tabela, se foi você que criou, você não precisa citar a fonte aqui no final. Agora, se você copiou essa tabela de algum lugar, aí você vai colocar fonte e vai colocar da onde você copiou, ou o nome do autor. Vamos supor que essa tabela seja descrita, né, no livro do Canclini, como estava lá em cima. Vou colocar Canclini 2005 e vou inventar uma página aqui, tá, pessoal? Só para dizer que a gente copiou do livro dele. Poderia citar assim. Ou se não ainda, eu poderia colocar aqui um endereço de internet. Eu copiei de um site tal, então eu iria lá na minha barra de endereço, ia copiar aquele endereço que aparece e ia colocar aqui. Então ia ficar alguma coisa assim, www.com.br. Então, nesse caso aqui, é da própria autora, então a gente não coloca nada. Tem lugares que até recomendo que você coloque assim, fonte, próprio, autor, para dizer que foi o autor. Mas isso não é obrigatório mais, tá? Então, nesse caso, a gente vai deixar sem. Uma outra observação. Além das citações que a gente viu lá em cima, que vai tamanho 10, as tabelas também utilizam a fonte no tamanho 10. Então, eu venho aqui na alça, lembra quando a gente trabalhou com tabela? Que eu quero selecionar a tabela toda, eu clico na alça, eu vou colocar aqui, só por garantia, em Arial, e o tamanho da fonte, 10. Então, é isso daqui que eles recomendam. E aí, você pode formatar a sua tabela da melhor forma que você achar para ela. Que, por exemplo, então você escolhe qual é a melhor forma para você colocar de formatação na sua tabela. Lembre-se que a gente pode utilizar aqui, quando eu seleciono tudo, né?
um design que já tenha pronto aqui, não tem problema, tá? Pode escolher. Não tem muita padronização para tabela. A gente geralmente recomenda que tenha o mínimo possível aí de formatação, às vezes muito colorido, se você não vai imprimir colorido, não fica legal, mas daí fica do seu critério e como você vai colocar isso daí. Mas lembre-se sempre, ó, acabei de colocar uma formatação aqui na tabela, olha o alinhamento dela onde ficou. Essa tabela, ela também tem que estar centralizada, e se a gente for dar uma olhada aqui, ela está alinhada à esquerda. Então, ainda com a tabela toda selecionada, a gente centraliza ela, porque se o título está centralizado, a tabela também tem que estar, ok? Então, aí vocês vão configurando do jeito que ficar melhor a tabela de vocês. Aqui não vou perder muito tempo, que daí para configurar a tabela é com vocês determinam. O que é importante? Aqui em cima, enumerando a tabela, se tiver uma tabela número 2, você vai colocar tabela 02, o nome, tabela 03, o nome. Isso também serve, por exemplo, para imagens. Então, eu vou inserir uma imagem, aqui tem o título, vou tirar esse, né, separar o título, e vou colocar uma imagem aqui. Só que antes eu vou continuar, vou colocar aqui o número 5, que é o meu título, né, vou continuar, maiúsculo, colocando em negrito e tirando o recuo da primeira linha. E aqui eu vou inserir uma imagem. Eu já salvei uma imagem da internet, vocês podem escolher qualquer uma aí, então eu já vou inserir ela direto. Então, como é que eu salvei essa imagem? Eu fui lá no Google, entrei lá no Google Imagens, isso eu também já ensinei a vocês. Procurei a palavra jovens e achei essa imagem, é a que eu vou colocar aqui. Só que a imagem eu também preciso colocar número nela. Então, ao invés de eu colocar ela logo no início aqui, eu vou colocar depois do primeiro parágrafo, que eu acho que vai ficar melhor. Então, eu deixo meu cursor aqui, venho inserir, tenho aqui imagem, eu salvei na área de trabalho como jovens, tá aqui, e vou pedir para inserir. Então, tá aqui minha imagem. Lembra que toda vez que a gente insere imagem, ela vem com a formatação do texto. Então, eu venho aqui, tiro o recuo da primeira linha para ela ficar certinho. Ctrl E, né, para centralizar. Nesse caso, não vai dar muita diferença, porque a imagem está ocupando todo o espaço. E se eu quiser mudar a posição dela aí, né, quadrado, próximo, também dá. Porém, a gente não vai fazer isso. Então, eu tenho aqui a minha imagem. Vou colocar meu cursor aqui no final do parágrafo, vou dar 2 enters e vou colocar aqui, ó, figura 01, jovens. Lembrando de tirar o recuo da primeira linha, selecionando, colocando em negrito e centralizando. Então, esse é o nome da minha figura. E aqui embaixo, logo depois da figura, né, eu tenho que colocar a fonte. Nesse caso aqui, eu vou colocar da onde eu tirei. Colei, então aqui apareceu, vou dar um Enter só para separar. Aqui também recomendo assim, coloque em tamanho 10. Ficou separado, não tem problema, tá? Porque a gente ainda vai configurar outras coisas, então pode ser que mude, mas se você achar que não deve ficar separado, você clica na sua imagem, vem nas alças e diminui. Então, ficou aqui, ó, figura 01, jovens e a fonte. E aí, continua o texto normalmente. Então, ela faz outras citações aqui, que aí vocês podem ir mudando o que vocês acharem aí no texto. Não vão ficar mudando todos aqui, porque senão daqui a pouco a gente tá com mais de 50 minutos de vídeo. Vocês já entenderam então como fazer quando copiar a referência de algum lugar. Aqui tem as considerações finais, então também vou colocar em negrito, em tamanho maiúsculo, tirei o recuo da primeira linha, separo ele e ele não precisa de numeração, porque ele é uma das últimas coisas, então ele vai sem numeração. Tem lugar que diz que tem que ir com a numeração. Se fosse, acho que nós estaríamos aí no 5 ou no 6, mas vou deixar sem.
Aí vem a consideração dela, o que ela achou do texto e tudo mais. E por fim vem as referências. As referências, geralmente, ela fica numa página à parte. Então, tá vendo que minha conclusão, ela termina aqui na outra página e já começa as referências. Então, para isso não acontecer, eu vou colocar ela na outra página, porque a gente começa a referência com uma página só para ela. Para ficar mais fácil, ao invés de eu ficar dando Enter até chegar na outra página, você coloca o cursor aqui na frente e a gente vai usar o que a gente chama de quebra de página. Ou seja, dali onde tiver o meu cursor, que ele está aqui, quando eu inserir uma quebra de página, ele vai pular dali para frente para outra página. Então, nós temos um atalho para isso. Você segura a tecla Ctrl do seu teclado, segurando ela você dá Enter. Olha só, soltei o Ctrl, ele já deu esse espaço e foi para outra página. Então, a gente não precisa, nesse caso, ficar dando Enter até chegar na outra. Então, eu vou selecionar referências, vou colocar em negrito aqui, tá? Também não vai número, ele também fica aqui alinhado, tá? Justificado nesse caso. Aqui nós temos já os autores, tem um espaço, esse espaço não precisa, então você coloca o cursor, dá Delete. Isso daqui, pessoal, vocês vão montar, depois vocês vão aprender, principalmente olhando lá o nosso manual, como fazer essas referências. Porque se vocês repararem, ele tem uma estrutura, geralmente sobrenome do autor, depois o nome do autor certinho, o nome do livro, se for livro, e o local onde isso foi publicado, qual é a editora e o ano, isso para livro. Aí vocês vão ver que está bem padrão. Se você usou, por exemplo, uma referência de alguma revista científica, tá? De alguma publicação, de novo, sobrenome do autor que você utilizou lá em cima, o nome dele, depois o nome do texto que ele publicou, igual esse que a gente está utilizando, é um artigo, então eu colocaria o nome do artigo, e aí ele coloca aqui da onde que a gente tirou, né? Nesse caso aqui é um capítulo de um livro, que foi publicado por outros autores. Então, e aí ele coloca todas as informações do livro, igual a gente colocou lá em cima, né? O nome do livro, o local, a editora, o ano e as páginas do livro que está referente a esse artigo aqui ou capítulo de livro que foi publicado. Então, tem várias regrinhas que eu vou mostrar depois para vocês, fazendo a interpretação lá do nosso manual de formatação acadêmica. Então, eu acho que não é difícil. Eu peço para vocês aí, dando uma olhada, principalmente quando eu peço para colocar imagem, para colocar smart art, tudo isso daí vocês vão identificar. Então, quando vocês colocarem a tabela, coloca lá tabela 01 e o nome da tabela. Quando vocês colocarem Smart Art, ele é uma imagem. Você pode tanto colocar Smart Art 01 ou colocar imagem 01, 02, 03, conforme for surgindo. Então, o que ficou de dúvida referente ao que foi explicado aqui, vocês podem dar uma olhada no manual, que o manual mostra tudo que a gente precisa, de como configurar, de como colocar. Talvez pelo fato de ser grande, vocês não tenham paciência para ficar lendo, mas eu recomendo porque todos os trabalhos acadêmicos deveriam vir pelo menos com essa forma. Então até aqui nós configuramos o texto. Na próxima aula a gente vai ver como colocar aí a capa e a contracapa. Eu espero vocês, até mais.